Fala, galerinha, conforme prometido aí a resolução das atividades da página 15 a 17, né? Vamos embora. Aqui eu tenho o valor da soma na primeira questão de 2 à sexta, mais 2 à sexta, mais 2 à sexta, mais 2 à sexta, menos 4 elevado a 4. Isso daqui, eu tenho 2 à sexta 4 vezes, e esse 4 daqui eu posso colocar ele como 2 ao quadrado. Então, eu tenho 4 vezes 2 à sexta menos 2 ao quadrado elevado a 4. Esse 4 aqui é 2 ao quadrado, então 2 ao quadrado vezes 2 à sexta. E aqui eu tenho aquela propriedade de potência, que é potência de uma potência. Eu repito a base e multiplico os expoentes, aí vai ficar 8. Aqui eu tenho outra propriedade, que é multiplicação de potências de mesma base. A gente vai repetir a base e somar os expoentes. E se eu tenho 2 elevado a 8 menos 2 elevado a 8, um número menos ele mesmo, 0, né? Então, alternativa aí, letra A. Bora agora na segunda questão, né? Ele quer saber o número de dígitos de 2 elevado a 53 vezes 2 elevado a 55. Aqui é um 5, tá certo? O que é que a gente tem aqui? Eu tenho que primeiro deixar com o mesmo expoente. Então, eu vou fazer 2 elevado a 53 vezes 5 elevado a 53 vezes 5 elevado a 2. O que é que eu fiz? Aqui era 55, eu separei em 5 elevado a 53 vezes 5 elevado a 2. Se eu fizesse a propriedade de potência, a gente somaria e daria 55 do mesmo jeito. Então, não alterei numericamente. Isso daqui é aquela propriedade, quando eu tenho bases diferentes e os expoentes são iguais. Eu posso juntar dentro de um único parênteses e repetir o expoente. E isso daqui dá 25. Beleza? O que é que a gente vai fazer agora? Vou multiplicar dentro. Aí, o que é que a gente tem aqui? Ó? Vê só. Eu tenho 25 vezes 10 elevado a 53. Bora parar aqui, só para a gente ter uma ideia. Se eu tiver 10 ao quadrado, por exemplo, eu tenho 100. Se eu tiver 10 elevado a 3, que é 10 ao cubo, eu tenho 1000. Se eu tenho 10 elevado a quarta, eu tenho 10.000. Então, esse expoente, ele determina a quantidade de zeros. Por exemplo, se eu tivesse 25 vezes 10 ao quadrado, eu ia ter 25 vezes 100, que dava 2.500. Então, eu tenho a quantidade de zeros e 25 vezes 1, que é 25. Ou seja, eu tenho a quantidade de zeros, que é 53, mais duas casas do 25. Então, 53, ele quer saber o número de dígitos desse valor. Então, eu tenho 53 zeros mais duas casas do 25. Então, são 55 dígitos. Letra E. Nessa daqui, a gente tem uma expressão numérica. Esse daqui eu vou transformar em potência de base 3, que é 3 à quarta. O 9 também, que é 3 ao quadrado. O 27 também, que é 3 ao cubo. Aí, bora ver o que é que vai aparecer. Esse 4, eu posso chamar ele de 2 ao quadrado, tá certo? Bora lá, vai ficar 2 vezes 3 à quarta elevado ao cubo. 3 vezes o 9 vai ficar 3 ao quadrado elevado a 6. O 4 é 2 ao quadrado. O 27 é 3 ao cubo e ainda está sendo elevado à quarta. Bora aplicar as propriedades de potência. Potência de uma potência, né? Aí eu tenho 2 vezes, aqui dá 3 elevado a 12. 3 vezes, aqui dá 3 elevado a 12. Aqui dá 2 ao quadrado vezes, aqui também dá 3 elevado a 12. Então, se você prestar atenção, a potência de base 3 é a mesma. O que é que eu vou fazer? Vou pegar os termos da frente e jogar dentro do parênteses, que é como se eu tivesse 2 vezes x, 3 vezes x e aqui 4 vezes x. Se eu chamar, por exemplo, 3 elevado a 12 de x, vou só substituir. Vai ficar 2x mais 3x mais, isso aqui fica 4x. O que é que eu tenho aqui? 9x.
Só que no lugar de x, a gente vai devolver e vai colocar 3 elevado a 12. Então, vai ficar 9 vezes 3 elevado a 12. Esse 9 é 3 ao quadrado. Vezes 3 elevado a 12. Isso daqui dá 3 elevado a 14. Eu não tenho essa alternativa. Então, a gente já descarta a letra A, tá certo? A letra C, a letra D. Aí a gente verifica, ô Jorge, 9 a 7, 9 a 12. E aí? Bora lá, vê só. Se aqui eu tenho o expoente 14, o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é transformar isso daqui em dois valores. Digamos, 3 elevado a 7 vezes 3 elevado a 7. Como eu tenho o mesmo expoente, eu repito ele e multiplico os de baixo. Então, a alternativa correta aí é a letra B. Ainda continuando aqui, ó, qual dos números a seguir é maior? A gente só tem como comparar se os números estiverem com a mesma base. E a gente consegue deixar todos em potência de base 3. 9 é 3 ao quadrado elevado a 21. Potência de uma potência, repete a base, multiplica os expoentes. 243, ó. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Então, isso aqui é 3 elevado a 5 e ainda está elevado a 8, que dá 3 elevado a 40. O 81 é 3 a quarta. Ó. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, 3 elevado a quarta. Isso daqui ainda está sendo elevado a 12. E por potência de potência, fica 3 elevado a 48. Então, quem é o maior é aquele que possui o maior expoente. No caso aqui, letra D. Bora simbora aqui na quinta questão, né? Ele dá uma expressão numérica, que é y, e pede para a gente determinar a metade do valor de y. Então, vamos resolver logo a expressão numérica. Todos os números aqui, 4, 8, 16 e 32, as bases das potências, são múltiplos de 2, ou seja, são potências de base 2. Bora simbora, transformar tudo em potência de base 2. 4 é 2 ao quadrado, só que ainda está elevado a 10. O 8 é 2 ao cubo, só que está elevado a menos 3. O 16 é 2 à quarta, só que está elevado a menos 2. Detalhe, se você não lembrar, é só você decompor. Tá certo? Que quando você decompõe, dá justamente o expoente. A quantidade de vezes que o número repete é o expoente da base. Aí embaixo, o 32 é 2 elevado a 5. Em cima, por enquanto, a gente vai aplicar a propriedade de potência de uma potência. Fica 2 elevado a 20. Aqui fica 2 elevado a menos 9. Aqui fica 2 elevado a menos 8. Embaixo permanece 2 elevado a 5. Em cima eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Junta, né? 20 menos 9 dá 11. 11 menos 8 dá 3. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. É o de cima menos o de baixo. Isso daqui vai dar 2 elevado a menos 2. Só que tem um detalhe. Ele quer a metade disso. Ou seja, a metade disso é você pegar 2 elevado a menos 2 e dividir por 2. Que é elevado a 1, né? Então, de novo, divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 2 elevado a menos 3. Alternativa letra B. A sexta questão aqui do material de vocês, eu vou pular porque a gente não viu essa parte, porque eu prefiro explicar presencialmente, tá certo? Porque a gente tira todas as dúvidas. Bora lá, continuando aqui, ó. Nessa questão 7, a gente tem uma expressão com radicais e a gente vai aplicar algumas propriedades. Tanto a de potência, que a gente transforma um radical numa potência com expoente fracionário, e a gente vai verificar se precisa de alguma propriedade de radiciação também. Vamos embora. Quer dizer, já precisa. Primeira propriedade aqui de radiciação é aquela que tem raiz de uma raiz. Que eu vou repetir o radical. Então, por enquanto, repete em cima. Aqui embaixo eu repito o radical e multiplico os índices. Vai ficar 6 e aqui embaixo 2 elevado a 5.
E aqui eu tenho raiz cúbica de 2. O que é que a gente vai fazer agora? Vou transformar tudo em potências com expoentes fracionários. Lembrando que o índice, quando não aparece, é 2, o expoente, quando não aparece, é 1. Bora lá. Para a gente transformar aqui em cima, por exemplo, é aquela propriedadezinha que eu repito radicando como sendo a base da potência, o expoente dele fica como numerador e o índice fica como denominador. Eu vou fazer isso nos 3 termos. Aí vai ficar 2 elevado a 1 sobre 2. Aqui embaixo, 2 elevado a 5 sobre 6. E aqui 2 elevado a 1 sobre 3. Em cima eu tenho multiplicação de potências de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. E aqui embaixo eu vou repetir. 5 elevado a 6. O que é que a gente vai fazer agora? Aqui em cima, ó. Já sei que o MMC é 6, né? Entre 2 e 3. Aí, 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. Separa. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Aí, 3 daqui com 2 daqui que deu, fica 5. E aqui eu tenho 2 elevado a 5 sextos. Quando eu tenho uma coisa dividido por ela mesma, dá 1. Então, a alternativa correta aí é a letra C. No oitavo é uma questão da PUC, mas é super de boa, porque é uma questão que envolve apenas a parte de racionalização, né? Que é quando a gente elimina a raiz do denominador na fração. Nessa daqui eu tenho 2 termos. O que é que eu vou fazer? Vou lembrar daquela propriedade de produtos notáveis, que é soma pela diferença. Então, se aqui eu tenho a diferença, para racionalizar eu vou colocar a soma. Em cima eu vou fazer distributiva. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. 1 vezes 1 permanece 1. Embaixo eu vou ter o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ou seja, raiz de 2 mais 1 sobre... Aqui vai dar 2 menos 1, que é 1. E vai ficar raiz de 2 mais 1. Apenas isso, alternativa correta, letra B. Essa daqui também é de racionalização. E lembrando que para racionalizar, quando a gente tem um índice diferente de 3, eu preciso verificar o expoente do radicando. E na minha racionalização, deixa eu só repetir aqui para a gente fazer devagarinho, tá certo? Vai permanecer 9. E aqui embaixo, eu repito a raiz, né, o radical e o índice. E aqui dentro, no expoente desse radicando, aqui eu vou repetir. Aí, para racionalizar, repito o radical e o índice. Só que o expoente desse radicando vai ser a subtração entre o índice e o radicando. Então, 3 menos 1, 2. Aí eu vou colocar 2 aqui e 2 aqui. Lembrando, quando eu tenho multiplicação, né? Em cima aqui eu vou fazer distributiva. A gente só pode multiplicar porque os índices são iguais. Aí a gente vai multiplicar os de dentro, que são os radicandos. Ou seja, aqui dá 9. 9 vezes 3, 27. Vai ficar raiz cúbica de 27. Mais, aqui dá 9. 9 vezes 9, 81. Raiz cúbica de 81 sobre... Aqui embaixo, eu vou multiplicar os de dentro. Aí vai ficar raiz cúbica de 3 ao cubo, que vai acabar saindo da raiz. Fica só o 3. O que é que a gente vai ter? O que é que vai aparecer? Aqui eu vou ter raiz cúbica de 27, que eu sei que é 3. Raiz cúbica de 81. Eu posso transformar isso em 3 vezes 27. E aqui embaixo eu fiquei com 3. Jorge, por que 3 vezes 27? Eu procurei uma multiplicação que desse 81 e que um deles fosse uma raiz cúbica exata. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vai ficar 3 mais raiz cúbica. Opa, deixa eu logo tirar a raiz cúbica de 27, né? Raiz cúbica de 27 é 3, aí vai sair da raiz. Esse 3 que não saiu permanece dentro. E aqui embaixo dá 3. Jorge, esse 3 eu posso cortar? A gente vai dividir
esse termo e esse por 3. Eu não posso cortar com o de dentro. A gente só pode cortar o de fora com o de fora. Isso daqui eu posso cortar com esse e com esse. Jorge, por que eu tenho que cortar com os dois? Eu não posso cortar só com um. Porque aqui é uma soma. Se fosse multiplicação, eu cortaria só um. Pronto. Por exemplo, eu vou separar isso daqui. É por isso que a gente tem que cortar com os dois termos. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar... Vai ficar 1 raiz cúbica de 3, que eu vou botar só raiz cúbica de 3. E a alternativa correta é a letra C. Bora lá. Nessa questão 10, ele diz que essa expressão aqui, isso dá 3. Então, na realidade, isso é uma equação. E eu tenho que descobrir o valor de x. Bora pensar um pouquinho. Para dar 3, essa raiz inteira tem que ser 9. Beleza? E eu já tenho 3. Isso daqui tem que dar 9, porque a raiz de 9, 3. Se eu já tenho 3, isso daqui para dar 9 tem que ser 6. Ou seja, raiz quadrada de x mais 1 tem que dar 6. E para dar 6, aqui dentro tem que ser 36. Então, x mais 1 igual a 36. Esse 1 passa subtraindo e x vai ficar 35, alternativa letra E. Bora simbora aqui na questão 11. Assinale a alternativa correta. Então, a gente vai verificar quais, ou melhor, qual dessas daqui a gente tem o valor certo, né? Na letra A, eu tenho raiz de 4 mais raiz de 5 igual a raiz de 9. Então, eu não posso somar dois termos com radicais, a não ser que eles tivessem o mesmo radicando. Eu não posso fazer isso daqui de jeito nenhum. Então, essa daqui tá errada, falsa. Bora para a letra B. Raiz de 3 mais raiz de 2 ao quadrado. Isso daqui elevado ao quadrado dá um produto notável, que seria primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Continuando aqui, ó, se a gente perceber, na questão ela só botou o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado, que é o erro mais comum nos produtos notáveis. Então, essa alternativa aqui também tá falsa, errada. Nessa letra C, aqui é uma proporção, uma igualdade entre frações. Você podia fazer de várias maneiras, podia racionalizar a primeira para verificar se batia a segunda, mas se eu fizer a multiplicação, porque na proporção, a multiplicação entre os termos do meio tem que dar igual aos termos extremos, ou seja, 9 vezes 3, que é 27, tem que dar igual a raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9. E a raiz de 9 é 3 e 27 é diferente de 3. Então, essa daqui também é falsa. Nessa letra D, a gente pode até partir do mesmo princípio, tá certo? Para verificar se bate, mas a gente pode racionalizar essa daqui, ó. Bora racionalizar ela. 4 sobre raiz de 5 menos 1. Para racionalizar, raiz de 5 mais 1, raiz de 5 mais 1. Aqui eu tenho 4 raiz de 5 mais 4. E aqui embaixo eu fico com o primeiro ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado, da raiz de 25, que é 5. Menos o segundo ao quadrado, e 1 ao quadrado dá 1. Ou seja, fica 4 raiz de 5 mais 4 sobre 4. Que pela mesma resolução daquela que a gente fez lá atrás, eu posso sair simplificando aqui. E fica raiz de 5 mais 1. Então, bate. Essa daqui é a alternativa verdadeira. Ah, Jorge, mas nessa questão aqui, ele diz que a raiz de 16 é igual a mais ou menos 4. A raiz de 16 é considerada 4, sempre, a não ser que a gente esteja resolvendo uma equação de segundo grau, porque aí eu tenho que considerar os dois resultados, tá certo? Então, essa daqui ela não é 100% verdade. Ela só é considerada verdade porque aqui seria o resultado de uma expressão numérica. Como o resultado seria de uma expressão numérica, a gente só pode considerar o valor positivo. A gente só considera mais ou menos 4 quando a gente está desenvolvendo uma equação de segundo grau. Então,
A alternativa correta dessa questão 11 é letra D. E aqui, ó, na questão 12, ele pede aqui, simplificando a expressão, obtemos. Bora lá, ó. O que é que a gente vai ter que fazer aqui? Simplificar ao máximo. Então, eu vou separar essa questão aqui em duas partes. Eu vou chamar a primeira parte de A, que é o numerador, e a segunda parte de B. Eu vou resolver A, depois eu coloco B e a gente desenrola, tá certo? Para desenvolver a parte de cima, que é a parte A, é uma soma de dois termos, onde eu tenho um termo que é uma raiz. Então, tiro o MMC, né? Raiz de 2, aí em cima vai ficar 2 raiz de 2, mais 1. Então, eu tenho isso daqui no numerador. E aí, agora, eu vou acrescentar o denominador da questão, né? Então, fica 2 raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2, dividido por raiz de 2 menos 1. Isso daqui é uma divisão de frações. Repete a primeira. Tem várias maneiras de fazer. E multiplica pelo inverso da segunda. Em cima eu tenho distributiva. Permanece 2 raiz de 2 mais 1. Embaixo também. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Raiz de 2 vezes menos 1 dá menos raiz de 2. O que é que a gente tem aqui? Tem que racionalizar. Para racionalizar, eu vou pegar o termo de baixo do denominador e multiplicar pelo sinal oposto. 2 mais raiz de 2. O que é que a gente vai ter agora em cima? Ó? Distributiva, 2 raiz de 2 vezes 2 dá 4 raiz de 2. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 2 vezes 2. Fazer devagar. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai ficar 2 raiz de 4. Aí, 1 vezes 2, 2. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. O que é que a gente vai ter embaixo? Primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Que aí eu elimino a raiz. O que é que a gente tem agora? Raiz de 4 é 2. Aí aqui vai ficar 4 raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Mais 2 de novo. Mais raiz de 2. Isso tudo sobre 2. O que é que a gente tem, ó? Eu tenho 4 raiz de 2 mais raiz de 2. Isso aqui é 1 raiz de 2. Então, eu tenho 5 raiz de 2 mais 6 sobre 2. E a única coisa que eu consigo simplificar, se eu separar esses dois termos, é justamente 3 mais 5 raiz de 2 sobre 2. Isso daqui é a alternativa letra D. Continuando aqui, ó, simplificando essa expressão, onde x é um número real positivo. Então, ele já está admitindo como x sendo um número positivo, porque aí a gente só considera uma resposta válida, mas aí todos os valores aqui tem índice par e o número de dentro tem que ser positivo mesmo. Bora simbora. Aqui eu vou transformar esse termo numa potência de expoente fracionário. Então, a raiz grande, em cima eu tenho x elevado a 3 sobre 2. Embaixo vai ficar x elevado a 4 sobre 3. Lembrando que o expoente do radicando vem para o numerador e o índice vai para o denominador. Aqui eu tenho a divisão de frações, ó. Divisão de potência de mesma base. Repete a base. Subtrai os expoentes. 3 sobre 2 menos 4 terços. O que é que a gente faz agora? Tira o MMC disso. O MMC é 6. Aí 6 dividido por 2, 3 vezes 3, 9. Então, separo 9. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 4, 8. Vai ficar 9 menos 8, 1. Então, eu tenho isso daqui, certo? X elevado a 1 sexto. O que é que a gente pode fazer? Eu posso destrocar e deixar esse termo de dentro como sendo uma raiz. Lembrando que o expoente, ou melhor, o numerador é o expoente e que o denominador é o índice.
que é que a gente vai ter aqui? Raiz de uma raiz, aqui o índice é 2, eu multiplico os índices, fica a raiz 12ª de x, que é justamente letra A. Continuando aqui, ó, questão 14, eu tenho seja A igual a 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 2, e B é 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Ele quer a soma desses dois termos. Beleza, bora racionalizar. Vou racionalizar o termo A. Lembrando que a gente racionaliza trocando o sinal, não é isso? Em cima vai dar distributiva. Embaixo fica o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Vai ficar sobre 1, né? E o termo B é a mesma coisa. Racionaliza pelo termo com o sinal trocado. Em cima, distributiva. Embaixo fica primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, que também vai dar 1. Ou seja, se eu somar esse termo com esse, ó. Eita, que é menos, né? Raiz de 3 menos raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 2. Eu tenho esses dois que têm sinais contrários, então isso daqui fica 2 raiz de 3. E a alternativa é letra E. E para finalizar as 15 questões, ele quer o valor dessa expressão, raiz de 50 menos raiz de 18 menos raiz de 90, ou melhor, mais raiz de 98. Você tem duas opções, ou você decompõe o 50, decompõe o 18, decompõe o 98 e monta nas raízes. Ou eu posso buscar no 50, no 18 e no 98 uma multiplicação entre dois números, onde pelo menos um deles é uma raiz quadrada exata. Por exemplo, no lugar do 50, eu posso colocar como 25 vezes 2. No lugar do 18, eu posso colocar como 9 vezes 2. E no lugar do 98, como 49 vezes 2. Raiz de 25 é 5, 5 sai. Raiz de 9 é 3, o 3 sai. Raiz de 49 é 7, o 7 sai. Aí eu tenho 5 menos 3 dá 2. Lembrando que soma e subtração de radicais, a gente só pode simplesmente repetir o radicando, né, o radical inteiro, e resolver com os da frente. 5 menos 2 dá 3, ou melhor, 5 menos 3 dá 2, 2 com 7, 9. Então, 9, raiz de 2, alternativa correta, letra C. Valeu, galerinha!